Oi, gente querida, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tô muito feliz por te receber de volta aqui no meu canal. E se tu chegou aqui hoje pela primeira vez, tô muito feliz de te receber aqui também. Eu me chamo Júlia Ferreira. Muito prazer, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse canal aqui é todo pra glória de Deus. E hoje é um vídeo assim bem especial porque eu quero contar o meu testemunho. Hoje eu quero te contar o meu testemunho. Na verdade, é um testemunho bem simples, mas o Senhor Jesus Cristo, ele nos chama para testemunhar. Ele diz, né? Vão pelo mundo e sejam minhas testemunhas. Então, tudo aquilo que glorifica o nome do Pai, nós devemos anunciar. E hoje eu quero te contar um pouco da minha história, de como eu cheguei até Jesus, de como eu, enfim, me entreguei para Ele por definitivo e hoje vivo uma vida para Ele e não sei viver se não for desse jeito. Como eu falei, eu não acho assim que o meu testemunho seja um testemunhão, mas eu sei que o Espírito Santo pediu para mim fazer esse vídeo porque ele vai falar com alguém. É que na verdade a gente tem essa mania de se menosprezar, de dizer, ai, né, a minha história nem é tão bonita assim, ou não sei o que, mas gente, tudo que glorifica o nome do Pai tem que ser contado. Tudo que dá glória ao Senhor a gente tem que anunciar, tem que falar, porque para nós às vezes é pouco, mas para quem vai receber é algo grandioso, às vezes é uma palavra que o Senhor vai usar para mexer no coração de alguém. Então, vou te testemunhar um pouquinho da minha história, amém? Te convido para deixar o like nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, é totalmente gratuito e tu ajuda bastante essa obra. Gente, vamos lá. Bom, eu sou aqui do Sul, nasci em Porto Alegre, vivi em Porto Alegre até os meus 18 anos. Depois disso, me mudei para a região metropolitana, onde eu moro até hoje. Eu nasci em uma família onde era pai, mãe e 3 filhas, sendo eu a caçula. Eu tenho 2 irmãs, uma de 42 anos, uma vai fazer 40 e eu tenho 33. Nossos pais já são falecidos. Minha mãe morreu quando eu tinha menos de 2 aninhos. Então ficou meu pai viúvo com 3 crianças. Meu pai precisava trabalhar e nos entregou para morar com a nossa avó paterna. Nós não tínhamos contato com a família da nossa mãe. E então eu e as minhas irmãs nós somos criadas não por pai e por mãe, mas por outras pessoas, né? Infelizmente não foi um lar de amor, não foi um lar estruturado. O meu pai, ele era um homem bom, era um homem muito bom para mim. Ele era ausente, mas quando eu via ele, era muito bom estar perto dele. Porque, como eu falei, não era um ambiente bom, eu não cresci num lar estruturado, eu não cresci num lar de respeito. Dentro desse contexto, eu sofri todos os tipos de abuso e isso é algo assim que me feriu muito, me judiou muito. Então, quando eu vi o meu pai, era muito bom porque o meu pai, ele não me judiava, ele não me maltratava. Então, apesar da ausência dele, ele era um pai muito bom. Então, eu cresci naquele ambiente, logo mais as minhas irmãs foram crescendo e já foram indo embora. E o meu pai, ele retorna para morar comigo quando ele adoece. E quando eu tinha 17 anos, o meu pai então veio a falecer. E nesse momento, foi onde tudo assim virou na minha vida. Até então eu não fazia nada de errado. Era uma pessoa comum, era uma adolescente comum, carregava dentro de mim muitas dores, muitos traumas, muita rejeição, porque eu cresci, como eu falei, num ambiente tóxico e muitas palavras de maldições, muitas coisas ruins eu escutava todos os dias da minha vida. Então, quando meu pai morreu, foi muito difícil para mim e eu me vi assim, bom, eu já não tinha muito, agora eu não tenho nada mesmo, né? E logo se aproximou o verão, meu pai faleceu em outubro
Então, em dezembro por aí eu já fui pra praia. E lá na praia eu comecei a viajar totalmente, assim. Comecei a beber, comecei a fumar e comecei a ficar em festa e, sabe, assim, realmente uma coisa que nada a ver, que eu nunca nem gostei de fazer. E eu fazia porque eu, eu, eu tinha sofrido tanta rejeição na minha vida, desde que eu me conheço por gente, que eu tinha tanto trauma, tanta dor, que, assim, qualquer coisa para me encaixar em algum lugar e ser aceita, né, pelas pessoas. Então, quando eu começo a beber, fumar e até fazer uso de maconha, eu fazia isso para agradar as pessoas que eu estava convivendo ali, meus amigos, minhas amigas de festa, né? Eu passei a fazer isso simplesmente para, tipo, fazer a mesma coisa que o pessoal fazia. E isso, gente, não trouxe benefício nenhum para minha vida, mas eu realmente, assim, hoje vejo que como eu tinha uma necessidade de ser aceita, isso foi uma coisa que eu lutei por muito tempo. Hoje, graças a Deus, né, todos os meus traumas têm sido curados nos pés do Senhor. Não fui curada de todos, tem coisas que eu ainda não consigo falar, nem assuntos que eu consigo tocar, mas eu sei que o Senhor, ele tem me tratado, me transformado, me curado ao longo desses anos que eu já estou nele. Então, gente, nesse ambiente ali, eu comecei a viajar na maionese mesmo, me autodepreciar, né? Autodepreciação, porque eu já não me dava muito valor e aí comecei a beber, comecei a fumar, de vez em quando fumava maconha, totalmente, totalmente assim, sem noção, porque a minha vida já não era legal, né? Eu já não era uma pessoa assim com estrutura, eu não tinha um lar, e aí eu ainda tava fazendo essas barbaridades, sabe? E nesse momento, assim, gente, eu tinha uma amiga, ela morava na frente da minha casa, ela na verdade se criou com as minhas irmãs. Mas nesse ambiente que eu fui criada, ele era um ambiente de muitas crenças. Se cria no catolicismo, no espiritismo, na umbanda, então eles iam em um pouco de cada coisa. E eu automaticamente cresci crendo nessas coisas. Eu cria em tudo, de tudo um pouco, tudo que tinha ali eu cria. Só que essa pessoa, essa amiga das minhas irmãs, ela continuou morando ali na frente da casa que eu morava. E teve um dia que ela disse assim pra mim, Ju, eu vou te levar num lugar. E eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos. E eu fiquei tri feliz que ela me disse que ela ia me levar na igreja. E ela me levou, de fato, ela me levou em um culto na Universal. Vocês conhecem a Igreja Universal, gente? Foi o primeiro lugar que eu assisti um culto. E eu lembro, assim, que eu fui para aquela igreja, tinha muito louvor, louvor, louvor. Depois começou uma palavra, e a palavra era sobre o Monte Sinai, eu me lembro até hoje. E quando eu saí de lá, eu falei assim, Priscila, o nome dela é Priscila. Eu disse assim, Priscila, então, essas coisas todas assim que eu creio, isso não é legal para Deus. Aí ela disse assim para mim, não, Ju, Deus é Deus e o único Salvador é Jesus. Então, Ju, Deus é Deus e o nosso Salvador, nosso Senhor é Jesus, não há outro. E, gente, naquele momento ali, com acho que 15, 16 anos, tudo que eu cria caiu por terra. Naquele momento ali, eu não sabia de nada da vida, né? Mas eu tinha uma certeza. Só Jesus era o Senhor e só Deus é Deus. E então, eu cheguei em casa e eu lembro que eu comentei com meu pai e falei, pai... E o meu pai disse assim, é verdade, Júlia, que bom que a Priscila te levou nesse lugar e tal, porque o meu pai, ele já tinha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, mas o meu pai, ele não vivia uma vida assim com Deus, né? Meu pai nunca se firmou em Cristo, essa é que é a verdade. E não me passou isso também, porque ele também não se firmava, então como ele poderia me passar algo, né? Mas glória a Deus, ele levantou outra pessoa para me levar na igreja. Então eu costumo dizer que a palavra da minha vida, assim, se eu pudesse dizer qual a palavra que me define ali na Bíblia, uma palavra que me toca muito, é aquela palavra da criação. Sabe aquela palavra da criação que diz que a terra ela era vazia e sem forma, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo? É exatamente essa palavra da minha vida. Eu era totalmente vazia e sem forma, eu
sabe, eu tinha sofrido tanto, eu tinha tantas dores, tantos traumas, que eu fazia de tudo para me encaixar e ser aceita por algum lugar, mas glória a Deus, o Espírito pairava sobre mim, Jesus já estava ali me cuidando, até que um dia ele disse, haja luz, né? E Deus é maravilhoso. Aleluia. Então, eu passei aí na igreja com a minha amiga Priscila, e ela me levava ali e tal, e foi quando o meu pai veio a falecer. E quando meu pai faleceu, foi nesse tempo que eu passei a fazer todas aquelas coisas que eu tinha dito antes. Eu pulei essa parte, né? Mas vocês conseguem entender isso. Então eu passei a fazer tudo aquilo ali de errado, beber, fumar, de vez em quando fumava maconha, andava só com pessoas assim que não me edificavam em nada, não me ajudavam em nada, até parei de estudar. Gente, assim, ó, ladeira abaixo mesmo, sabe? E nesse momento da minha vida eu até parei de ir nos cultos, mas eu sempre orava, sempre pedia para Deus me guardar, me ajudar e tal, e eu lembro que a Priscila me ensinou a orar em nome de Jesus. Então eu sempre fazia as minhas orações e eu dizia assim, ai Senhor, em nome de Jesus, porque eu tinha temor, do meu jeito eu tinha temor por ele, né, pelo nome dele. E foi nesse momento, fazendo tanta coisa errada, perdida mesmo, que eu conheci o Léo. Meu amado Léo, meu marido, hoje meu esposo, né? Nessa época eu conheci ele e eu lembro que quando ele me conheceu, ele me respeitou tanto, ele me tratou tão bem, gente, que eu me apaixonei por ele, assim, instantaneamente. Porque quando a gente não recebe muito amor, quando a gente não recebe assim, respeito, quando alguém nos trata dessa forma, a gente realmente fica impactado, né? E eu lembro que 2 pessoas até então na minha vida tinham me dado amor, que era a minha amiga Priscila, que me levou para a igreja e me levou lá naquele culto na Universal, e o Léo, que veio, me respeitou, me tratava tão bem. E quando o Léo viu que eu fumava, que eu bebia e de vez em quando eu fumava maconha, o Léo pegou e falou pra mim, num dos nossos encontros, ele olhou pra mim e disse assim, eu não quero ficar contigo então, a gente para por aqui, porque se tu fuma maconha, fuma cigarro, bebe, eu não quero ficar contigo, isso não faz bem pra ti e consequentemente não vai fazer bem pra mim. E gente, na hora, me acendeu um alerta, tipo, como assim? Ele é tão legal, ele é tão bom pra mim, ele me trata tão bem. Como assim eu vou, tipo, né? Daí eu falei pra ele assim, eu vou parar. Daí ele disse assim, não, tu não vai conseguir parar, não é assim. Aí eu falei pra ele assim, não, mas é que assim, ó, eu faço tudo isso por fazer. Não é algo assim que me domina, que eu já seja viciada. E realmente eu tava sendo honesta com ele. Não era algo assim que eu fazia porque eu já era viciada. Eu fazia por fazer, pra ser aceita, sabe? E então, por causa do Léo, gente, eu larguei tudo. Eu parei com tudo isso. Parei com tudo isso, assim, parei, abandonei tudo isso aí. Parei de andar com pessoas que só viviam em festas e bebedeira e tal. E passei a viver, né, uma vida assim bem mais tranquila com ele. E foi quando a gente foi morar junto, e a gente sempre assim, muito unido, muito junto, mas tinha muitos problemas. Eu cheia de traumas e dores, ele também cheio de dores, de vivências, né? E aí, sem Jesus é tão difícil. Se com Jesus já é difícil, imagina, sem Jesus é triplamente difícil, né? E gente, e eu sempre orando, sempre pedindo a Deus, sempre buscando, de vez em quando visitando uma igreja ou outra. E eu era muito possessiva, muito ciumenta, e então a gente brigava bastante. Só que aconteceu do Senhor ele me levar para trabalhar em uma loja de enxovais, que fazia enxoval de bebê. E logo depois que eu entrei nessa loja, a minha amiga Camila entrou para ser gerente lá. A Camila é a Camila Antoniazzi, que tem um canal aqui no YouTube também. A minha amiga querida. Ela então foi trabalhar lá. E a gente conversando, falando muito de Deus, ela sempre declarando a fé dela. E foi então, gente, que ela pegou e um dia conversando comigo, eu disse assim, ai, Cá, sabe que eu tenho sonho de me batizar? E ela falou pra mim, tu não é batizada ainda? Então vamos se batizar. Eu já vou falar com o pastor, tu tem que te batizar, tu tem que ir na igreja e tal e tal. E, gente, foi assim mesmo, ela me pegou pela mão e foi. Por isso que eu digo, né, no tempo certo o Senhor disse, haja luz. Porque daí, depois disso, gente, eu me entreguei pra Jesus de uma maneira
passei na igreja, eu me batizei, eu comecei a orar, a ler a Bíblia, a lutar pelo meu casamento, porque até então daí a gente vivia em pecado. Comecei a pedir pro Senhor Deus mudar nossa história, sabe? Nossa, de cá pra lá tem muitos testemunhos, porque já fazem 8 anos isso, né? Mas tipo assim, como eu falei pra vocês, Deus tem curado Deus tem curado o Léo, Deus nos fez uma família, hoje nós somos casados, hoje nós temos uma filha linda, Deus transformou nossa sorte. Tudo que eu queria era ter uma família, uma estrutura, uma casa onde houvesse respeito, amor. E o Senhor Deus, Ele hoje me faz viver tudo isso. Hoje chegou o tempo na minha vida de sorrir, de ver a bondade de Deus, sabe? Porque eu sempre vi a bondade de Deus, o Senhor sempre me guardou, me livrou. Gente, olha como eu vivia, né? Eu nunca tive uma mãe pra zelar por mim, um pai pra zelar por mim. Quem deveria cuidar de mim não cuidou. Mas, gente, Deus sempre tava ali de uma forma ou de outra. Como eu falei, as minhas dores Ele tem tratado até hoje. E pra mim não há vida se não for aos pés dEle. Ele tem me feito viver o sobrenatural. Ele me revela os seus segredos na sua palavra. Ele me colocou como pregadora, anunciante das suas boas novas. Ele entrou no meu lar e mudou o meu casamento. Como eu falei pra vocês, hoje eu sou mãe de uma criança maravilhosa. Gente, a paz no meu lar, na minha vida, no meu coração. O que tem que ser tratado ainda tá sendo tratado. E Ele é tão bom, porque Ele trata a gente de uma maneira assim que a gente aguenta. E no tempo dele, né? Então, esse é o meu testemunho, gente. Um testemunho, assim, de que nunca foi fácil, mas no momento que eu decidi me entregar para o Senhor e dar espaço para Ele, Ele entrou e Ele mudou e tem mudado e vai mudar muito ainda. E eu quero dizer para ti, não desista de orar, persevere em oração, leia a Bíblia, profetize as bênçãos do Senhor no teu lar, sobre a vida daqueles que tu ama, as tuas dores, os teus traumas, as feridas que te causaram, coloca tudo aos pés do Pai, porque Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai transformar e Ele vai fazer tu colher sorrindo o que tu tem plantado chorando. Então não te afaste de Deus e lembre que se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua. Eu sempre digo isso, quando alguém me pergunta, tu crê que Deus vai fazer? Eu digo, se Ele fez na minha vida, dos outros, é fichinha, Ele fará com certeza. E esse é o meu testemunho, gente, e acredito que eu ainda vou viver outros milagres milagrosos e vou vir contar pra vocês aqui, porque a gente tem que anunciar as boas novas do Senhor, a gente tem que anunciar a glória de Deus, amém? E se tu quiser compartilhar comigo o teu testemunho, deixa aqui nos comentários, eu com alegria vou ler, vou ficar feliz de saber da tua história. Que Deus te abençoe e querendo o Pai, eu te espero de volta no próximo vídeo. Tchau, tchau!